Oi, meu nome é João Fran Santos, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu canal de Direito Previdenciário e nessa primeira série de vídeos nós vamos informar você sobre o segurado especial rural. É um tema muito comum no nosso escritório e os primeiros vídeos eu resolvi gravar pensando principalmente em você agricultor, em você agricultora. Todo advogado, todo mundo que milita aí na área da Previdência Social deve escutar uma pergunta muito comum. A pergunta que a gente mais escuta é: doutor, eu tenho direito a um benefício? É ou não é assim? É verdade. E, na verdade, esse vídeo eu quero informar principalmente numa linguagem simples e clara para que você que é agricultor ou agricultora tome posse do conhecimento do seu direito. Na realidade, quem diz que você é um segurado especial rural, né, e o que é o segurado especial rural nós vamos tratar aqui, não sou eu, é a própria Constituição. Então, se você quer saber quem são esses segurados especiais rurais, se você quer saber quais os direitos e benefícios, principalmente, que assistem eles, e se você quer saber como provar isso, como provar a condição de segurado especial diante da Previdência Social, do INSS, então acompanhe esse vídeo que você vai ficar informado e eu sugiro a você que se inscreva no canal, curta, comente, deixe o seu like, tem um joinha aí, faz isso, até porque outras pessoas vão ter acesso ao vídeo se você compartilhar e se você curtir também. Voltando ao nosso assunto, segurado especial. Quem são? Quem são os segurados especiais? Na realidade, o segurado especial, ele não é definido por um conceito que é dado pelo servidor do INSS. É um conceito dado pela própria Constituição Federal, que diz que o produtor, o parceiro, o meeiro, arrendatário, rurais, pescador artesanal, bem como os cônjuges dessas pessoas, que exercem atividade em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a Seguridade Social mediante a aplicação da alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus aos benefícios nos termos da lei. Bom, eu quero simplificar. Os operadores do direito, eu vou pedir licença porque na realidade eu quero que o agricultor e a agricultora, ao final do vídeo, tenham uma consciência de quem eles são para a Previdência Social. E por isso eu tenho que usar uma linguagem simples, direta e clara. E também menos técnica. Mas alguns aspectos fazem com que você, amigo agricultora, amigo agricultor, entendam que realmente a sua qualidade de segurado especial, que é dito pela Constituição Federal, equipara vocês às pessoas que contribuem com a Previdência. O que isso quer dizer, doutor? Me explica. Eu vou explicar para você. Uma pessoa que trabalha em uma empresa, a empresa geralmente assina a sua carteira e todos os meses ela recolhe um valor. Por quê? Porque o regime da Previdência é contributivo. Ou seja, as pessoas que trabalham em empresas com a carteira assinada, geralmente elas contribuem com a Previdência Social. E quando futuramente elas precisam de algum benefício, salário materno, ou sofrem um acidente, ou futuramente vão se aposentar, é esse tempo de contribuição que diz se ela vai ter direito ou não. No caso do segurado especial, que é o agricultor, que é a agricultora, não existe uma contribuição. Por quê? Vocês, agricultores, sobretudo pequenos agricultores que trabalham em regime de economia familiar, vocês são responsáveis por colocar 70% do alimento nas nossas mesas. O brasileiro, cerca de 70% do alimento consumido por nós brasileiros são produzidos pelo pequeno agricultor. E por conta da relevância do trabalho de vocês, não há uma contribuição, Essa alíquota é cobrada lá na frente, através de imposto na produção. Não é retirado do agricultor um valor para ele contribuir com o INSS. Ele já contribui com o seu trabalho. Por conta disso, o segurado especial, que é o segurado especial rural que a gente está tratando,
ele tem direito a todos os benefícios que qualquer pessoa que contribui com o INSS tem, com alguns detalhes e vantagens. Por exemplo, uma pessoa que vai se aposentar por idade como agricultor, ele reduz a idade dele em 5 anos, né? 60 anos homem, 55 anos mulher. Então 5 anos a menos da contribuição por idade. Ou seja, são vantagens. E essas vantagens, evidentemente, fazem com que outras pessoas que talvez não tenham a condição de segurado, né, constituam prova para poder se parecer com o segurado especial ou conseguir os benefícios do segurado especial. Por conta disso, existem muitos problemas para que o agricultor prove que ele é agricultor. Na realidade, essa é a maior dificuldade do agricultor, é saber, né, provar através de documentos que ele é agricultor. Por conta disso, eu trouxe alguns elementos. Quais são as principais características que fazem com que você, agricultor, consiga ser um segurado especial, diferentemente de um produtor rural que não é segurado especial? Eu vou trazer para vocês alguns elementos. Olha, a partir de agora fica fechado comigo, tá? Não sai daí, assista o vídeo até o final, porque se você utilizar esses elementos na hora de requerer o seu benefício, a probabilidade de você conseguir a sua aposentadoria, seu salário materno é muito maior. Então, vamos lá. O primeiro elemento é sobre a sua residência. O agricultor geralmente ele reside ou no local onde ele planta ou numa propriedade próxima onde ele arrenda a terra, ele é comodatário da terra onde ele planta. Essa é a principal característica. Quer ver outra coisa? Você pode até morar numa zona urbana, mas que seja contígua à zona rural. Aqui na nossa região nós temos vários lugares em que a zona urbana vai terminando e já vai iniciando a zona rural. Então, quando você junta no sua documentação o comprovante de endereço, é justamente para mostrar que o elemento residência, você reside na zona rural. Isso já faz prova, isso já é um início de prova material que você realmente é agricultor. Uma outra coisa que nós podemos aqui usar no regime de economia familiar como uma forma de condição do trabalhador enquanto segurado especial é se ele tem uma relação com a terra de produção, se ele é produtor, se ele é proprietário, né? E nós vamos ver a questão do tamanho dessa propriedade, usufrutuário, possuidor, assentado, né? Parceiro, meeiro, comodatário ou arrendatário rural. Aqui na nossa região é muito comum a gente ver contratos de comodato, né? Contrato de parceria, de arrendatário, aquela pessoa que planta na terra e em troca uma parte da mercadoria fica com o proprietário da terra, em troca da sua mão de obra, do seu trabalho, não é verdade? Mas isso geralmente é feito através de quê? De um contrato. Então, uma outra forma é você ter sempre atualizado, né, o contrato mostrando a sua relação com a terra. Uma outra dica muito importante. As dicas importantes que você, agricultor, tem que saber. Se de alguma forma, quem trabalha na atividade rural, trabalha na terra de alguém. Então, assim, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que, para a justiça, para o INSS, importa que você tenha documentos comprovando. Então, mesmo que você não seja dono da terra, faça um contrato, né? Não deixe para ir atrás do contrato quando você precisar do benefício. Se você planta numa terra, se você fez um contrato de comodato, se você trabalha na terra de alguém, já estipula isso no contrato, porque isso vai ser o início de prova material muito bom para você. O que é a atividade rural? A regra geral é que o segurado não pode ter outra fonte de renda que não seja a atividade rural. Olha, pessoal, esse é um outro problema que nós encontramos aqui na região. Muitas vezes, o segurado ele trabalha na agricultura, mas ele não tem a agricultura como uma fonte principal de sua renda.
Então, muitas vezes, a pessoa, digamos assim, trabalha, por exemplo, no polo gesseiro, mas aí tem um pedacinho de terra lá e de vez em quando, no inverno, o outro planta. Isso não caracteriza a condição de segurado especial. Porque para que você seja agricultor, você tem que, a sua fonte de renda principal, o seu sustento principal tem que ser realmente a agricultura, né? Mesmo que por alguns períodos, digamos no período de seca, você desenvolva alguma outra atividade, e nós vamos falar do tempo que é possível fazer isso, mas a sua atividade, o seu sustento, ele tem que estar ligado diretamente à agricultura. Então, na nossa região, é muito comum chegar no escritório pessoas que chegam e dizem assim: olha, eu perdi o meu benefício porque eu fiz um trabalho dessa forma. Nem sempre o fato de você ter trabalhado com outra coisa deixou com que essa outra coisa fosse a atividade principal de sustento da sua família. O que você tem que ver é o seguinte: qual é a fonte principal de renda e, sobretudo, a fonte de sustento da família. Esse é um dos fatores principais. A pessoa que é agricultora, ela tem que viver, e a fonte de renda, a fonte principal de renda dela, a única fonte de renda tem que ser a agricultura. Outro ponto importante é que a questão dos módulos fiscais. Se a pessoa é proprietária de imóvel e ela explora uma determinada atividade em um módulo fiscal, esse módulo fiscal depende de cada lugar, cada município, mas a sua propriedade ela não pode ser maior do que 4 módulos fiscais, porque aí deixa de ser uma pequena propriedade. Mais uma vez, eu estou trazendo para vocês a lei na Instrução Normativa 77/2015 e ela diz a mesma coisa sobre a agricultura, o segurado especial, né? Que é o mesmo conceito que a Constituição traz, né? Que é aquela que trabalha ou exerce atividade rural, tanto em regime de economia familiar como individualmente, né? E ainda com auxílio eventual de terceiros, desde que esse auxílio não seja como empregado. O trabalho de agricultura familiar, ele tem que ser, essa renda, ela tem que ser indispensável à subsistência. Aquilo que eu falei antes, não tem como você trabalhar e ter uma fonte de renda, digamos assim, principal e trabalhar de forma corriqueira na agricultura. Não. Para que você seja considerado segurado especial, a renda, o sustento da casa tem que ser principalmente a agricultura, ok? E aí, independentemente do valor auferido pelo segurado especial com a comercialização da sua produção. É engraçado aqui, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, às vezes, quando eram feitas as entrevistas, muitas vezes o agricultor tinha receio de dizer que comercializava a produção. Entenda bem, não é errado e não tem nada de errado nisso, quando você comercializa a produção. Sabe por quê? Porque na realidade você está provando que uma parte do que você planta é para o seu consumo, mas a outra parte você comercializa, mas a sua fonte principal continua sendo o quê? O produto do seu trabalho na agricultura. E isso é o que você tem que estar ciente. Se você vive no campo, se você planta, se você mora na zona rural, se reside nesse âmbito rural, se a sua atividade principal sempre foi a agricultura, né? E se você tem contratos de terra, se você tem provas que você trabalhou, nós vamos já falar sobre isso, vamos ter outro vídeo só sobre provas, tá? Então, não tem problema nenhum você citar que comercializa uma parte da produção. Algumas pessoas, na hora de preencher os documentos, a autodeclaração, fica com receio de dizer que comercializa. Mas é possível que... É claro que se você vive da agricultura e você planta, por exemplo, mandioca, a mandiocultura aqui na nossa região é muito forte, não tem nada que obste você vender, por exemplo, a goma que é extraída do produto da mandioca. Tá bom? Então, o agricultor tem que entender que ele pode sim comercializar parte da sua produção. Meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, esse primeiro vídeo ele é importante para você entender uma coisa. Quem é você para a Previdência Social? Quem é você? Você é o segurado especial rural
que a Constituição garante, a Instrução Normativa 77 também garante a você que você tem os mesmos direitos. Quais são os seus direitos e benefícios? Você tem os mesmos direitos das pessoas que contribuem com o INSS. E terceiro, a maior dificuldade que nós temos é provar que o agricultor é agricultor. E aí entra a questão de prova. Uma prova muito importante sobre esse assunto, que é uma novidade, é a autodeclaração. Se você tem dúvida de como preencher corretamente a sua autodeclaração, você que já está sabendo agora que você é agricultor, nós vamos lançar o próximo vídeo. Já vamos deixar no card aqui um link para o próximo vídeo e você vai assistir o próximo vídeo e vai aprender como é que você preenche a autodeclaração para que seu benefício não seja indeferido pelo INSS. Gostou do vídeo? Serviu? Então faz assim, deixa um like, inscreve-se no canal, tá bom? Compartilha com outras pessoas para que outras pessoas tenham acesso a essa informação e eu aguardo vocês no próximo vídeo.